Eu sou Adriana Rapim Pomo, vice-presidente da BCF, e tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos, né? A todos os nossos ouvintes, nossos associados que estão conosco nesse evento, que está maravilhoso, né? Já tivemos, né, as palestras anteriores com bastante audiência, e estamos esperando também batermos a audiência hoje. E amanhã, não esqueçam, a gente tem também um evento às 10 horas, não, às 11 às 10, tá? E eu queria agradecer imensamente a Lídia por estar aqui hoje e principalmente a Elizabeth, porque organizou, está organizando e coordenando esse evento. Muito obrigada. Eu te passo a palavra, Elizabeth, para apresentar a Lídia. Ok, obrigada mais uma vez, Adriana, pelo convite, né? É sempre bom, né, estar trocando ideias, compartilhando sobre essa área, né? Pelo menos na nossa parte não vai ser negligenciada, né? Então, eu tenho o prazer hoje de apresentar a professora Lídia Moreira Lima, que é farmacêutica pela Faculdade de Farmácia da UFRJ, do Rio de Janeiro, é doutora em Química pela UFRJ também, professora titular do Instituto de Ciências Biomédicas, da mesma universidade, é parte importantíssima do LASBio, Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas, também no ICB, e é superintendente científica do INCT Inofar, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fármacos e Medicamentos da UFRJ. Eu tenho certeza de que ela vai inspirar muitos de vocês aí para seguir nessa área, para estudar, para fazer pesquisa. Então, eu passo a palavra à Lídia, agradecendo muito a disposição dela. Ela tem um outro evento lá no Rio de Janeiro, mas não se furtou a nos ajudar aqui no evento de doenças negligenciadas. Ela vai falar sobre desafio e oportunidades na busca por novos leishmanicidas. E lembro a vocês que as perguntas vão ser feitas pelo chat e depois nós passaremos para a professora Lídia, ok? Que vai, então, responder aqui virtualmente, mas ao vivo, né? Tá ok. Obrigada, Lídia. Bem, eu que agradeço imensamente a comissão organizadora do evento e, claro, assim, eu faço um agradecimento muito especial à professora Elizabeth Igni Ferreira por esse convite gentil que me fez de estar aqui hoje para apresentar para vocês um assunto que eu gosto muito e que eu vou imediatamente compartilhar a tela, mas antes eu gostaria também de agradecer formalmente a professora Adriana, também por ter referendado o meu nome para participar aqui desse evento com vocês, e a Adriana Pullman, eu tenho acompanhado de longe o trabalho também belíssimo que ela tem feito junto com os demais colegas na Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. E eu gostaria de comentar para vocês que eu fico muito honrada de participar desse evento, porque, na prática, eu tenho um orgulho enorme de ser farmacêutica. Eu acho que eu não seria o que eu sou hoje em termos de construção intelectual, de atuação profissional, se eu não tivesse escolhido como carreira na graduação a farmácia. Então, eu acho que a farmácia ela nos dá bases sólidas para atuação profissional ao longo de toda a nossa vida, independente da opção que a gente faça posteriormente. Então, muito do que eu uso e do que eu sei hoje nas minhas atividades como professora vem da minha formação extremamente interdisciplinar que eu recebi num curso de farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, aproveito aqui para cumprimentar todos os farmacêuticos que estão aqui presentes. Então, como eu havia prometido, e a professora Elizabeth divulgou, o título dessa minha apresentação hoje será Desafios e Oportunidades na Busca por Novos Leishmanicidas, e eu o faço, na verdade, eu vou tentar conversar um pouco com vocês sobre esse assunto, inicialmente falando um pouquinho das doenças tropicais negligenciadas, que certamente vocês já viram ao longo desses dias essa definição, mas essas doenças elas são classificadas como um conjunto relativamente amplo
de doença infecciosa, bastante heterogênea, causada por parasitas, a exemplo aqui da doença de Chagas e da leishmaniose, causadas por vírus, como no caso da dengue e da chikungunya, por bactérias, no caso especificamente da lepra ou hanseníase, e também no caso de doenças promovidas por eumintos, a exemplo aqui da esquistossomose. Eu destaco aqui para vocês que, segundo a Organização Mundial da Saúde, existiriam 17 doenças negligenciadas, tropicais negligenciadas, que são essas que aparecem aqui à direita, e atualmente já existe uma a mais, mas eu preferi deixar esse exemplo especificamente aqui. Eu gostaria também de destacar que essas doenças, elas têm uma característica muito particular, porque, embora elas não sejam doenças altamente letais, elas são doenças altamente incapacitantes. Então, isso é um aspecto que a gente precisa considerar e levar bastante a sério. A outra característica importante que eu gostaria de mencionar aqui para vocês, ainda em termos de informação geral, é que todas elas são doenças endêmicas e que permitem a co-infecção numa certa área endêmica. Então, no Brasil, por exemplo, não é raro encontrar um indivíduo que tem mais de uma doença tropical negligenciada ao mesmo tempo, né? Dito isso, obviamente que a gente já imagina que essas doenças representam um impacto em termos socioeconômicos bastante significativo. Elas são consideradas doenças negligenciadas, né, tropicais negligenciadas, normalmente em função da falta de interesse em investimentos de forma continuada e racional em pesquisas que levem à descoberta e ao desenvolvimento de medicamentos por seu tratamento, a própria erradicação da doença. Eu só destaco aqui uma informação que também imagino que já foi dita anteriormente, ou que será dita ainda amanhã, já que o evento continua, que, segundo a Organização Mundial da Saúde e também os Médicos Sem Fronteiras, as doenças podem ser classificadas em 3 categorias principais: as chamadas doenças globais, representadas aqui em rosa, as doenças negligenciadas, mostradas aqui em verde, e, desde 2002, o grupo das chamadas doenças extremamente negligenciadas. Então, esse trabalho aqui, que aparece aqui no final, de AMEI, em 2002, ele, na verdade, discute que o financiamento mundial de inovação para doenças negligenciadas revelava que apenas 5% do total de recursos para doenças negligenciadas era direcionado a esse pequeno grupo que ele chamou de doenças extremamente negligenciadas. E aqui, usando especificamente já essa citação de Ricardo Valverde, que está lá presente na página da Fiocruz, ele cita como doença extremamente negligenciada ainda hoje a doença do sono, a leishmaniose visceral e a doença de Chagas. Então, nesse contexto, tentando, eu diria, endereçar um pouco mais essa questão, é que surge em 2003 a criação do DNDi, a Iniciativa de Medicamentos para Doenças Negligenciadas, e desde então, ou seja, desde 2004 até 2020, o DNDi, na verdade, já conseguiu trazer, ou pelo menos, né, indicar o tratamento para algumas doenças negligenciadas com um outro tipo de terapias combinadas, 2 delas para o tratamento da malária, uma para o tratamento da doença do sono, duas aqui sendo já disponibilizadas para o tratamento da leishmaniose visceral e também uma para o tratamento da doença de Chagas pediátrica, né, em crianças. Quero só destacar aqui que quando a gente fala, como eu disse agora, isso pode passar a impressão de que são novos medicamentos. Nós não estamos falando aqui de novos medicamentos, nós estamos falando aqui de novos tipos de tratamento com o que já existia, que, de uma maneira geral, são combinações de fármacos ou de medicamentos que já existiam, tá? Então, carece muito essa área ainda do que nós chamamos de inovação radical.
de trazer, de fato, novos medicamentos, novos fármacos, que são os princípios ativos dos medicamentos, o tratamento dessas doenças e, particularmente, dessas que chamamos de extremamente negligenciadas. Então, a leishmaniose, nós já vimos que está dentro dessa categoria de extremamente negligenciada. Ela é transmitida né, através da picada de flebetomíneos, particularmente, no caso, fêmeas de flebetomíneos do gênero flebótomo, no Velho Mundo, e no caso aqui das Américas, a transmissão é feita através desse vetor, que está mostrado aqui na figura, que é o mosquito palha ou birigui, que é do gênero Lutzomia longipalpis. Quero destacar que esse mosquito aqui, que é o vetor, na verdade, ele transmite o parasita, né, para o hospedeiro, e esse parasita é a leishmania, e existe até o momento mais de 20 espécies de leishmania conhecida. Eu não vou particularmente me deter aqui falando sobre o ciclo de transmissão da doença. O que eu vou destacar é que existem manifestações clínicas dessa parasitose, da leishmaniose. A principal delas é a leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral, também chamada de Kala-Azar, ela é uma doença que, quando não tratada, ela, em 95% dos casos, ela é fatal. Portanto, é uma doença extremamente séria. Eu chamo a atenção aqui de outro dado que nos faz refletir muito sobre a nossa importância no contexto de controle da leishmaniose visceral. Dados de 2018 mostram que 95% de todos os casos que foram reportados acometiam particularmente 10 países apenas, e dentre eles estava exatamente o nosso. Um dado que chama ainda mais atenção é que, dentre todos os casos reportados de leishmaniose visceral nas Américas, 97% deles ocorrem em território brasileiro. Então, é uma doença extremamente importante no contexto da realidade nacional. A outra manifestação clínica comum da doença é a leishmaniose cutânea, que se caracteriza, de uma maneira geral, por essas úlceras e lesões na pele dos indivíduos infectados, normalmente no local da própria picada do mosquito. E, em 2018, a OMS divulgou que 85% dos novos casos de leishmaniose cutânea também ocorreram em apenas 10 países, dentre eles, novamente, o Brasil. E se estima que em torno de 600 mil a 1 milhão de novos casos possam ocorrer anualmente, o que significa dizer que a doença está longe de ser controlada. Uma terceira manifestação clínica da leishmaniose que eu gostaria de chamar a atenção é a forma mucocutânea. Essa forma mucocutânea, ela, na verdade, promove a destruição das mucosas, principalmente de nariz, boca e garganta, na verdade, levando a um enorme estigma social, porque deixa uma deformação nessas mucosas. Esse tipo de leishmaniose, ela acontece em 90% dos casos na Bolívia, no Brasil, na Etiópia e no Peru. Então, são exatamente esses 4 países aqueles que se registram praticamente a totalidade, né, 90% dos casos reportados mundialmente. E óbvio que eu preciso dizer que existem algumas condições que favorecem essa parasitose. Então, situações, né, ou fatores de risco relacionados a condições socioeconômicas, como moradia inadequada, ausência de saneamento básico, etc., a má nutrição, a grande mobilidade populacional, mudanças no ambiente e também mudanças climáticas, são todos fatores considerados de risco para essas doenças tropicais negligenciadas e, particularmente, aqui no caso da leishmaniose. Então, óbvio que a pergunta que se impõe no momento é como é feito o tratamento dessa doença, que parece ter um peso alto para o Brasil. Um peso alto não só do ponto de vista socioeconômico, mas do ponto de vista, que eu quero chamar aqui, do estigma social das pessoas que são acometidas por essa doença.
Então, em linhas gerais, não existe, como para qualquer outra doença negligenciada, neotropical negligenciada, uma diversidade muito grande de tratamentos farmacológicos possíveis ou disponíveis. No caso da leishmaniose, existe inicialmente os fármacos que são considerados os chamados de antimoniais pentavalentes, que aqui eu chamo a atenção do antimoniato de miglumina e também do estipogliconato de sódio. Quero destacar aqui para vocês uma característica importante, que esse tratamento com esses antimoniais, ele pode ser feito tanto no caso da leishmaniose visceral como da leishmaniose cutânea, mas são tratamentos longos, que duram em média aí de 10 a 20 dias. Destaco aqui uma outra característica importante, que em alguns casos você tem necessidade até de tratamento superior a 30 dias. Esses medicamentos são considerados, na verdade, profármacos, porque precisam ser ativados por redução para formar o antimônio trivalente. E esse antimônio trivalente, normalmente o que acontece nessa redução, ela se dá através dessa enzima, que está mostrada aqui, que é a TDR, que é uma redutase dependente de tiós, mas, como aparece aqui nesse slide aqui da direita, que é retirado desse artigo que foi publicado no Journal of Brazilian Chemical Society, eu destaco a altíssima toxicidade desse tipo de tratamento. Tá? Então, efeitos adversos e tóxicos como mialgia, cardiotoxicidade, hepatotoxicidade, insuficiência renal, são todos efeitos que estão associados a esse tratamento. O outro tratamento possível para a leishmaniose se dá pelo uso da anfotericina, que existe em 2 formulações, a anfotericina tradicional, que é conhecida como anfotericina B, e a anfotericina lipossomal. Eu destaco aqui para vocês que a anfotericina lipossomal, como está chamada a atenção aqui, o ambisoma, ela é extremamente mais caro, e aí já aparece uma certa incoerência se a gente entende que as doenças tropicais negligenciadas atingem principalmente as populações mais pobres, né, de países periféricos, tentar propor o tratamento com medicações de alto custo, como é o caso do ambisoma, né, ou seja, da anfotericina P lipossomal. Entretanto, esse não é o único problema. Eu destaco aqui uma série de efeitos adversos que também estão relacionados ao uso desse medicamento, como a hiperpirexia, que é a febre, né, a febre alta, mal-estar severo, né, e generalizado, hipotensão, azotemia, dano, né, renal, tubular, enfim, hepatite, uma série de efeitos relativamente sérios. Ainda existem utilizados, né, como possibilidade terapêutica para o tratamento da leishmaniose a paromicina, que é utilizada por via também parenteral, durante 21 dias de tratamento. Ela tem também bastante efeitos adversos, ela é considerada uma substância, né, ou um fármaco com eficácia boa no tratamento da leishmaniose na Índia, mas, por exemplo, já na África Oriental, ela não é tão eficaz, o que já indica nitidamente que para esses medicamentos que já existem, há relatos crescentes de resistência. Então, além da toxicidade, a resistência é um problema fundamental relacionado ao tratamento com todos esses fármacos que estão mencionados aqui. E o que teria relativamente de mais novo é o tratamento com a miltefosina. E aqui eu vou fazer um parêntese, que, aliás, é o único que pode ser administrado por via oral, para dizer para vocês que todos esses medicamentos que aqui estão, ou melhor, esses fármacos que aqui aparecem, as suas estruturas, eles não foram desenvolvidos para leishmaniose. São exemplos clássicos de reposicionamento. A paromicina é um antibiótico, a anfotericina é um antibiótico, um antifúngico, né? A paromicina também tem uma ação antifúngica extremamente importante. A miltefosina, que é o mais atual, ele foi inicialmente descoberto para o tratamento do câncer de mama. Não é à toa que um dos seus principais efeitos adversos correlaciona-se exatamente à possibilidade de teratogenicidade. Então, nós estamos tratando indivíduos com uma droga teratogênica.
Então, é extremamente importante que fique claro que, a despeito da sua eficácia, a toxicidade ela só é aceitável porque há restrições de possibilidades adicionais para se tratar os pacientes com leishmaniose visceral, particularmente. Então, é óbvio que, diante desse cenário, existem iniciativas como aquela que vem sendo desenvolvida dentro do contexto do próprio DNDi, que eu já chamei a atenção, para tentar descobrir novas opções de terapia farmacológica para o tratamento da leishmaniose. E eu peguei aqui especificamente essa figura do site do DNDi, que mostra nitidamente para a gente que eles estão estudando esse tipo de abordagem de terapia, de possibilidade de desenvolver terapia farmacológica para a leishmaniose em várias etapas da cadeia de inovação em fármacos e medicamentos, desde a identificação do HIT, passando para a otimização do composto protótipo. Existe uma molécula sendo estudada num contexto de desenvolvimento pré-clínico e existe algumas outras sendo estudadas na fase de desenvolvimento clínico. Inclusive, eu trago aqui para vocês a estrutura dessas, que estão descritas no site do DNDi como sendo estudadas no contexto da fase clínica 1. Normalmente, eu destaco aqui, algumas têm apontamento de mecanismo molecular de ação, o proteossoma parece que é um alvo importante para alguma delas, outra, uma proteína quinase específica, que é a CRK12, mas, enfim, isso é menos importante. O que é relevante eu destacar a atenção aqui para vocês é que há algo bastante significativo sendo feito num contexto do DNDi e muita coisa sendo feita no contexto da academia por vários pesquisadores que militam nessa área aqui em território nacional, né? A professora Elizabeth Igni Ferreira, por exemplo, é alguém que eu sempre admirei desde os primórdios, ainda enquanto estudante, por sempre ter tido a característica de levantar a bandeira, né, e militar nessa área, tentando buscar medicamentos para o tratamento das mais diferentes doenças tropicais negligenciadas. Eu peguei rapidamente aqui essa figura, retirada desse artigo de 2018, que faz um contraponto entre primeiro, mostrando como é que seria o passo a passo no contexto da cadeia de inovação, né, em fármacos e medicamentos de forma geral, e tentando fazer assim, um contraponto sobre vantagens e desvantagens relacionadas à aplicação dessas etapas no contexto de medicamentos para o tratamento dessas doenças negligenciadas. Então, aqui em cima, eu não vou me deter muito em função do tempo, eu só quero chamar a atenção classicamente aqui para vocês, deixa, por favor, que eu só tirar algo que está aqui na minha frente, as minhas ponteiras, que essas etapas prevêem desde a identificação do HIT, eventualmente, a você expandi-lo, ou seja, você obter HITs melhores, fazer a transformação do HIT ao composto LID, que eu prefiro chamar de composto protótipo, a otimização do composto protótipo, até a seleção do candidato pré-clínico, que vai, então, ser submetido aos ensaios pré-clínicos e, eventualmente, comprovando eficácia e segurança em modelos pré-clínicos, pode, então, iniciar os ensaios clínicos em humanos. No caso, especificamente, das doenças tropicais negligenciadas, eu quero destacar que essa etapa inicial, ela basicamente é pautada no screening baseado em modelos celulares, em células, né, no que a gente conhece como modelos fenotípicos. Raramente a gente começa um projeto com foco principal no alvo molecular, que é uma estratégia muito comum quando a gente pensa em desenvolvimento de medicamentos para as chamadas doenças globais, mas não é tão comum quando a gente tem como foco as doenças negligenciadas. Aqui os autores colocam alguns problemas gerais, né, que não, quando ele diz geral, significa dizer que não acomete especificamente o desenvolvimento específico de medicamentos para doenças negligenciadas, mas para qualquer outro tipo de doença, e um desses problemas genéricos que ele menciona aqui é exatamente a insuficiência de recursos que nós, como brasileiros, sabemos que é uma realidade
e que é uma realidade que tem se imposto de forma muito mais grave, muito mais séria nos últimos anos. Óbvio que, além disso, existe aqui alguns outros gargalos, quando a gente está pensando no desenvolvimento de fármacos para o tratamento das doenças negligenciadas, e alguns que eu quero destacar aqui, diz respeito a praticamente a ausência ou um número muito pequeno de alvos que já foram validados como antiparasitários para a doença A, doença B ou doença C, razão pela qual impera-se, né, como modelo aqui, o screening baseado no alvo fenotípico e não no alvo. Destaco aqui também que, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, existe também uma insuficiência de entendimento sobre a própria biologia do patógeno, ou seja, do parasita, e assim sucessivamente, né? A gente tem aqui nesse slide uma série de gargalos que deveriam ser endereçados para aqueles que militam nessa área, pensando chegar até aqui, ter um composto que finalmente possa entrar no ensaio clínico e representar uma inovação radical importante nesse contexto. Então, o nosso laboratório, nesse momento eu vou passar para a parte 2 do meu projeto, comentando com vocês exatamente como a gente atua visando contribuir para a descoberta de novos fármacos, ou melhor, né, novos fármacos seria a pretensão da minha parte, mas de novos candidatos a fármacos para o tratamento da leishmaniose. Então, o LASBio, ele é um laboratório de química medicinal e, como tal, a nossa atividade ela é dividida em alguns setores. O setor de bioinformática, onde se faz a etapa de planejamento molecular, o setor de química, onde se obtém os compostos que foram planejados, e o setor de bioanálise, onde são feitos alguns ensaios e são determinadas as propriedades do tipo fármaco, as propriedades drug-like. Para fazer o nosso planejamento, a gente tende normalmente a adotar ou a estratégia do planejamento dependente do bioreceptor, do inglês Structure-Based Drug Design, ou a estratégia independente do bioreceptor, que do inglês seria Ligand-Based Drug Design, ou planejamento dependente do ligante. No caso da leishmaniose, que é o que me interessa hoje nessa fala, eu vou mostrar para vocês como a gente vem atuando utilizando ambas estratégias. Então, nós temos projetos aqui que são baseados diretos no ligante, e, portanto, que todo o racional é feito com base em modelos fenotípicos, e nós temos um caso de um projeto especificamente que já é voltado a partir da estrutura de um alvo molecular, e nesse caso especificamente o desenvolvimento foi feito todo com foco em screening diretamente nessa proteína-alvo, que é a ribonucleotídeo hidrolase de Leishmania donovani. Então, a ribonucleotídeo hidrolase de Leishmania donovani, mas de uma maneira geral, a nucleosídeo hidrolase, vou chamar de NH, ela é uma enzima extremamente importante que está envolvida aqui com o que nós chamamos de via de recuperação da purina. Né? Então, o que ela faz é, na verdade, hidrolisar a ionosina em ribose e hipoxantina. Qual é a característica principal dessa enzima que a torna um alvo potencial extremamente interessante para o desenvolvimento de novos protótipos ou candidatos a fármacos para o tratamento da leishmaniose visceral? É o fato de que essa enzima ela está ausente em mamíferos e ela é presente em abundância em tripanosomatídeos, o que significa, levando em consideração só dois desses aspectos aqui listados, que eu conseguiria preencher o requisito da toxicidade seletiva, teria um antiparasitário que teria potência contra o parasita sem causar danos bastante significativos às células mamíferas, e a outra característica, pelo fato de estar presente em tripanosomatídeos, é que a mesma substância eventualmente poderia não só ser útil para o tratamento da leishmaniose, como também o tratamento da doença de Chagas e da doença do sono. Uma outra vantagem é que essa enzima tem a sua estrutura cristalográfica depositada no PDB, no caso da nucleosídeo hidrolase de leishmania mesmo. E isso facilita, portanto, esses projetos de desenvolvimento que são pautados nessa estratégia do SBDD. Então, como é que nós começamos o nosso projeto?
nós, pela primeira vez, iniciamos um projeto utilizando uma pequena quimioteca de fragmentos moleculares. Então, essa quimioteca de fragmentos moleculares ela foi construída. Paralelamente, a gente iniciou a expressão, a purificação da proteína, da nucleotídeo hidrolase de Leishmania donovanii. Eu volto ao slide anterior para destacar para vocês que esse projeto foi feito no contexto do doutoramento da minha ex-aluna Marina Alves, que foi coorientada pela professora Luzineide Dinoco, que trabalha no Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais na UFRJ, a todos eles eu já deixo o meu total agradecimento aqui, e parte mais molecular, em termos da compreensão do modo de interação com o alvo, contou com a colaboração do professor Pedro Pascucci, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, voltando ao nosso fluxograma de trabalho, nós construímos a quimioteca, fizemos a expressão e a purificação da proteína, caracterizamos, obviamente, para saber se a proteína estava funcional. Em seguida, foi feito o screening, né, que em português a gente prefere usar a palavra triagem, dessa quimioteca sobre a enzima, utilizando como técnica a ressonância magnética nuclear por diferença de transferência de saturação. Então, a partir dessa triagem, utilizando o RMN como técnica, nós selecionamos alguns hits, que eu vou mostrar para vocês. Em seguida, foi feito o estudo de inibição enzimática, porque veja que por RMN a gente identifica a capacidade de moléculas ligarem ao alvo, mas você não consegue atestar se essa ligação representa um reconhecimento na qualidade de substrato ou na qualidade de inibidor. Então, em seguida, nós fizemos o estudo de inibição enzimática sobre a enzima purificada, determinamos o mecanismo dessa inibição e, por fim, tentamos compreender esse modo de interação da substância selecionada com o alvo molecular. Aqui eu mostro para vocês apenas uma figura dos principais fragmentos que nós encontramos como sendo capaz de ter afinidade pela proteína-alvo. Tá? Destaquei aqui o ácido químico, que para a gente foi a substância que se apresentou pelo dado de RMN como sendo a mais promissora. A partir desse dado, especificamente, nós voltamos agora, não à quimioteca de fragmentos, mas à própria quimioteca do laboratório, a quimioteca do LASB, para identificar, por similaridade molecular, compostos que lá estivessem cadastrados e que contivesse essa subunidade estrutural, o ácido químico. Então, aqui aparecem todos esses outros compostos que estão mostrados aqui, tá? Que foram novamente feitos, né, ou triados por ressonância magnética nuclear diretamente na enzima. Todos eles foram capazes, de fato, de ser reconhecido pela enzima, e, em seguida, nós fizemos o ensaio enzimático para determinar a potência, né, a concentração inibitória média. Vejam aqui que a gente encontrou compostos ativos, mas na faixa de micromolar, não muito ativo, à exceção do LASB 1979, que apresentou uma IC50 de 67 micromolar, e a partir dos valores de IC50 foi possível também determinar a afinidade, a constante, né, o KI de cada um desses compostos, e no caso especificamente dessa molécula, LASB 1979, o KI encontrado foi de 65 nanomolar, embora a concentração inibitória média seja de 67 micromolar. Em seguida, como era a primeira vez que nós estávamos identificando um composto capaz de inibir essa enzima, a pergunta que surgiu foi qual o mecanismo dessa inibição enzimática. Então, na prática, o que nós passamos a investigar é se a inibição acontecia de forma competitiva, não competitiva ou acompetitiva. E, para isso, apenas aqui um exemplo para ilustrar como isso pode ser feito, esse estudo de cinética enzimática, ele é feito inicialmente na ausência do inibidor, o inibidor aqui é o 1971, né? Então, a gente está aqui vendo o comportamento da velocidade máxima da enzima, de acordo com a concentração do seu substrato, que é a ionosina.
Depois a gente coloca o inibidor, então aqui em preto é a ausência, em azul e amarelo, laranja, é na presença do inibidor, em azul, na concentração do 1979, que é a metade do seu valor de IC50, e aqui especificamente na própria concentração da IC50 desse inibidor, 1975. E com isso, o que a gente, na verdade, pressupõe ver é a variação na velocidade máxima e na constante de Michaelis dessa enzima. E o que a gente percebeu aqui, com os dados que estão mostrados nessa tabela, é que houve, à medida que a gente aumenta a concentração de inibidor, independente, né, que você use o inibidor ou nessa concentração menor, ou na concentração relativa à sua IC50, à medida que a gente vai aumentando a concentração da inosina, que é o substrato natural, o que aconteceu foi a diminuição da velocidade máxima e a diminuição, comparado aqui, e a diminuição da constante de Michaelis. Então, quando isso acontece, a gente tem a diminuição do Vmax e do Km, isso caracteriza uma inibição acompetitiva. Isso foi feito para todas as substâncias que foram mostradas no slide anterior e pela primeira vez na literatura foi então descrito o inibidor acompetitivo dessa enzima. Só lembrando aqui rapidamente que quando a gente fala de um inibidor acompetitivo, ele se diferencia da inibição, né, ou do inibidor competitivo, pelo fato de que ele vai atuar no sítio alostérico, mas esse sítio alostérico ele só aparece depois que há a interação do substrato natural com a enzima. Tá? Então, só lembrando rapidamente, quando a gente tem um inibidor competitivo, o inibidor, na verdade, ele está interagindo com o sítio ortostérico, que é o sítio do próprio substrato. Quando eu tenho um inibidor não competitivo, ele está atuando no sítio alostérico, ou seja, um sítio diferente do substrato. Entretanto, a inibição não competitiva, esse inibidor ele pode interagir com esse sítio alostérico mesmo na ausência do substrato. Já no caso da inibição acompetitiva, o inibidor só interage depois que o substrato já foi reconhecido pelo seu sítio ortostérico. Então, para entender como isso estava de fato acontecendo no contexto da enzima, nós prosseguimos o trabalho tentando agora construir um modelo de homologia dessa enzima NH de Leishmania-Donovani, porque o que havia disponível no PTB era a enzima da Leishmania mesmo. Então, foi construído esse modelo de homologia e, em seguida, nós fizemos, então, um ancoramento molecular, um DOC molecular cego, utilizando o programa SwissDoc, que significa um ancoramento molecular cego, que, na verdade, nós não fizemos não influenciamos aonde o ligante ia ficar. Então, na prática, vocês estão vendo aqui nessa figura o que seria a representação aqui para mim no meio do sítio ortostérico, com a ionosina aqui no meio. E quando a gente faz esse docking molecular cego, a gente percebe soluções na qual o 1979 aparece nesse bolso da enzima, ou nesse outro aqui em cima, destacado em azul. Então, tinha duas populações possíveis de locais, indicando que azul poderia ser um sítio alostérico potencial e que vermelho também poderia ser outro sítio alostérico potencial. Como entender qual é, de fato, o sítio que o 1975 estava interagindo? Então, para isso, nós, na verdade, a partir do dado do KI experimental, nós calculamos o ΔG, a afinidade, né, a energia livre de Gibbs da nossa molécula, que ficou em menos 9,1 kcal por mol, e, em seguida, para cada uma dessas soluções que foram encontradas, nós comparamos também o valor de ΔG. Então, nessas possibilidades relacionadas ao sítio A1, a gente encontrou uma solução na qual o ΔG foi menos 8,47 quilocalorias por mol, portanto, mais parecido com aquele experimental, e nós adotamos, então, a hipótese de que esse seria o sítio alostérico na qual a nossa substância estaria interagindo. Então, eu mostro uma outra figura bonita aqui para vocês, para mostrar que aqui em roxinho nós temos o sítio ortostérico,
com a interação da enzima com seu substrato natural, que é a inosina, e aqui em laranja nós teríamos, então, esse novo sítio alostérico, na qual o LASB 1971 está interagindo. E na figura em B, eu mostro aqui as principais ligações complementares que estão acontecendo, né? Uma ligação de hidrogênio aqui envolvendo a carbonila do carboxilato com essa asparagina, uma outra ligação importante também entre uma segunda asparagina e a hidroxila aqui relacionada àquela subunidade do ácido químico, e uma terceira interação importante também por ligação de hidrogênio envolvendo o aspartato 260 e uma outra hidroxila da subunidade do ácido químico. Então, dito isso, eu concluí esse primeiro exemplo de como o laboratório vem tratando essa questão focado especificamente em descobrir ou contribuir para a descoberta de novos protótipos leishmanicidas com foco no alvo molecular. Já com foco no que seria especificamente não o alvo, mas a doença, ou seja, pautado em triagens ou em screens relacionadas a ensaios fenotípicos, nós iniciamos um projeto também adotando o princípio do Ligand-Based Drug Design, fizemos uma pesquisa prévia na literatura de todos os compostos e a diversidade química desses compostos que estavam descritos como leishmanicida. Obviamente que um dos mais simples encontrados foi esse que está mostrado aqui, o composto 3, que apresenta essa função química, uma semicarbazona, e que estava já testado em modelo fenotípico como antiprotozoário, ou seja, sendo capaz de ter uma atividade sobre a forma mastigota de leishmania, e também estava descrito como sendo capaz de inibir cistenilproteases com essa potência de 0,01 micromolar. E lembrando que Trypanosomatídeos tem cistenilproteases em abundâncias, e essa era uma ideia que nós perseguíamos, né, de ter inibidores, de termos antiprotozoários que pudessem à frente ser confirmados como atuando através da inibição de cistenilproteases de Trypanosomatídeos, perdão. Então, dito isso, nós fizemos a nossa própria quimioteca de semicarbazonas, seguimos o procedimento clássico, sintetizamos, estudamos in vitro, estudamos as propriedades do tipo fármaco, estudamos in silico a toxicidade e ainda avançamos para determinar, em modelo de prova de conceito, esse efeito leishmanicida. Então, essa substância que aparece aqui, a 1483, foi a época aquela que aparentemente era mais promissora, como nós veremos aqui nessa tabela, nem tanto. Então, quando foi predita suas propriedades do tipo fármaco e também as suas propriedades do tipo ADMET, a gente observa nitidamente que estava sendo previsto como uma boa absorção, uma biodisponibilidade relativamente razoável, mas o que chamou bastante a nossa atenção aqui foi o fato da substância ser prevista como uma substância mutagênica, o que acendeu a primeira luzinha amarela, e nós decidimos, então, a parar o estudo com essa substância e a prosseguir para a etapa seguinte, que seria a etapa de transformação do composto RIT ao composto LEAD, né? Então, fazer a otimização para que houvesse essa transformação. Então, nesse momento, essa otimização, ela considerou adotar uma estratégia muito comum no laboratório, que é a estratégia de hibridação molecular. A partir dessa estratégia, nós propusemos hibridizar esse fragmento A com uma amida B, levando à construção dessa série carbamoil-enaril-aminureias, que foi também desenvolvida no contexto da Marina. Então, a Marina Amaral, na dissertação da Marina agora, ela é a minha única estudante que trabalhou tanto no mestrado como no doutorado dentro da mesma temática, que nesse caso específico foi a leishmaniose. Esses compostos foram todos sintetizados, então eu mostro aqui apenas alguns dados com 3 deles, o 1705, 1707 e 1736, em comparação com o 1483, que é o RIT inicial. O que eu quero destacar aqui para vocês, ainda em termos de predição in silico, é que, diferente do que nós havíamos observado por 1483, os outros compostos não foram preditos como sendo mutagênicos.
Essa predição em sílico foi, obviamente, é uma mera predição em sílico, então ela precisa ser confirmada com dados experimentais. Isso foi feito em colaboração com a professora Cláudia Pessoa, da Universidade Federal do Ceará, que realizou para nós o ensaio de cometa e o teste, o ensaio de micronúcleos, e ela atestou que todos os 3 compostos não tiveram genotoxicidade, né? Então, isso nos deu o sinal verde para prosseguir investindo nessa série. Em seguida, em colaboração agora com a professora Sandra Raj, da Universidade Federal do Pampa, nós realizamos a farmacocinética comparativa do LASB 1736 por via oral versus via intraperitoneal. Então, vejam que a meia-vida plasmática do 1736 é relativamente boa, de 28,6 ou 26 horas, o que já significa, né, quando a gente imagina pensar no antiparasitário, algo extremamente positivo, porque poderia nos levar a acreditar que essa molécula pudesse ser utilizada por uma única dose diária. Mas um problema que nós encontramos aqui especificamente diz respeito à biodisponibilidade dessa substância. A clearance não foi um problema assim tão significativo. A gente considera que, pelo valor dessa clearance, a molécula pode ser considerada como tendo uma boa estabilidade metabólica, mas a biodisponibilidade oral foi baixa, principalmente por via oral, né? Por via intraperitoneal, em 38%. Só recordando como farmacêuticos que quando a biodisponibilidade oral é baixa, ou eu vou até tentar reformular essa questão, recordando quais são os fatores que influenciam na biodisponibilidade oral, né? Então, a gente tem aspectos relacionados diretamente à absorção e metabolismo de primeira passagem. Metabolismo de primeira passagem, eu quero descartar aqui, porque, como eu disse para vocês, pelo valor de clearance, isso já indicava uma alta estabilidade metabólica dos compostos, que foi confirmado depois por microsoma. Mas o que eu quero destacar é que, do ponto de vista da absorção, eu preciso conjugar uma boa solubilidade em água e uma boa permeabilidade. Então, eu preciso ter um composto que tenha características de hidrolipossolubilidade ideal, o que, na prática, parece não ser o caso para 1736, e acho que a grande limitação dele é exatamente um problema de solubilidade. Mas, mesmo assim, nós prosseguimos tentando uma prova de conceito, já numa fase pré-clínica, em colaboração com a professora Magna Suzana Alexandre Moreira, da Universidade Federal de Alagoas. Para isso, nós não empregamos o modelo de leishmaniose visceral, foi feito um modelo de leishmaniose cutânea, a partir da inoculação de leishmania amazonense, né, promastigotas de leishmania amazonense na orelha aqui desse camundongo balbicê. Após uma semana, o quadro infeccioso já está instalado, e a gente começa, então, o tratamento com 30 micromols por quilo ao dia, durante 4 semanas, com os compostos testes, comparando os resultados com o antimoniato de meglumina, tá? Então, para finalizar, eu mostro aqui para vocês apenas uma foto, eu diria que qualitativa, né, do resultado. Então, aqui a gente consegue observar qual é o controle, né, a aparência da orelha não infectada, a aparência da orelha infectada pela leishmania amazonense, onde a gente observa nitidamente aqui já o surgimento da leishmaniose cutânea. Quando o animal é tratado com a meglumina, você tem, eu diria que, um tratamento, uma diminuição dessa infecção, mas ela não é totalmente resolvida. Então, diria que nesse experimento especificamente, o antimoniato de meglupina não foi muito eficaz, já o tratamento com a miltefusina foi excelente, né, revertendo totalmente o quadro. E, para nossa felicidade, o tratamento com 1707, 1705 e 1736 se comportou muito semelhante à miltefusina, fazendo totalmente a reversão daquele quadro infeccioso aqui, da leishmaniose cutânea, o que nos deixou bastante motivados em relação a esse projeto. E, para terminar, eu quero mostrar para vocês que esse projeto continua sendo desenvolvido, esses dados foram publicados, nós temos uma patente também depositada relacionada a essa parte do projeto, mas, recentemente, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INUFAA,
vale a pena aqui mencionar que o NCT-INOFA é a instituição que congrega todos esses colaboradores que apareceram nesses slides que eu mostrei até aqui. Então, o INCT-INOFA firmou um acordo de colaboração científica com a Eurofarma, que vai estar aqui amanhã falando para vocês também, com a ideia, com o pressuposto de estudar a otimização dessa molécula do 1736 para fins de inovação radical. Então, e esse trabalho, eu menciono ainda, que esse projeto tem tido também a colaboração, embora indireta, mas uma colaboração muito forte em termos de assessoramento, do próprio DNDi, representado aqui pela pessoa do doutor Jadel. E, para finalizar, eu quero agradecer a nossa equipe lá no Rio de Janeiro, né, a todos os nossos colaboradores que já foram citados previamente, mas aos nossos alunos, ao nosso coordenador científico do laboratório, o professor Eliésio Barreiro, e também coordenador científico do INCT-INOFA, nossos alunos que estão lá. Agradeço enormemente à ABC pelo convite, e ao fazê-lo, eu reitero meu agradecimento à professora Elizabeth Ferreira. Muito obrigada, Beth. Também agradeço à FAPERJ, ao CNPq e pela CAPES, pelo apoio, né, que foi dado em termos de bolsa e, obviamente, de apoio de recursos a projetos específicos do laboratório, também vinculados a essa área. Infelizmente, esses recursos vêm sendo cada vez mais escassos, mas eu sou otimista, imagino que isso vai mudar. E, para finalizar, eu preciso agradecer também à minha instituição de origem, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao laboratório que eu trabalho, a todos vocês pela paciência e por prestigiarem esse evento, e particularmente por prestigiarem essa palestra, e, obviamente, que eu faço aqui uma apologia ao movimento Vacina para Todos, e lembro que nós estamos fazendo esse evento exatamente porque a situação sanitária no país, em termos da Covid-19, não está resolvida, e, por isso, é necessário que todos lembremos da importância de uso da máscara e da higiene adequada das mãos. Então, dito isso, muitíssimo obrigada a todos, e me coloco à disposição para qualquer pergunta ou sugestões. Obrigada. Bom, professora Lídia, agradeço imensamente essa sua excelente palestra, todo o seu trabalho em prol da leishmaniose, ou de busca de leishmanicidas, né, com a inovação radical no seu laboratório, a sua competência. Então, agradeço demais essa palestra, que certamente vai inspirar também os nossos participantes. E agora eu quero ir para o chat para ver as perguntas e as manifestações, né? Então, vamos aqui para uma... A Sandra também está fazendo uma pergunta ali no Questions, ali, do lado nesse do outro? chat. Nesse outro? Tem um vermelhinho ali. A Sandra, que é presidente da BCF, ela te dá os parabéns, né, pelo longo expoente trabalho no LASBio, pela palestra e excelente trabalho. Ela gostaria de saber como é o controle do vetor no Brasil, porque o Brasil concentra a grande maioria dos casos da América Latina. E também o LASB 1736 é substrato para a glicoproteína 1, ou seja, deste ou de outro transporte de fluxo, ou é somente a solubilidade que prejudica a absorção oral? Por favor, professora Lídia. Obrigada, Sandra, pela pergunta. Obrigada, Beth, por trazê-la aqui a mim. Na verdade, assim, Sandra, quanto ao controle do vetor, eu não me sinto, assim, a melhor pessoa para responder, embora o que eu tenha visto é que já houve, no passado, tentativas de controle desse vetor, e não foram exitosas. Agora, eu não conseguiria trazer para vocês aqui exatamente o porquê desse insucesso, não consigo. O que eu sei é que é um vetor que ele gosta de regiões úmidas, né,
que é um vetor específico aqui nas Américas, né, no Novo Mundo, e que, por isso mesmo, de uma maneira geral, está associado à sua proliferação a essas regiões com pouco saneamento básico, regiões em qual você tem uma habitação inadequada, regiões em que houve desflorestamento e etc. Mas eu prefiro não opinar muito sobre esse aspecto. Quanto à sua segunda pergunta, que diz respeito à questão relacionada mais à característica farmacocinética 1736, essa pergunta é importantíssima, porque, de fato, a gente não tem informação ainda se 1736 é ou não é substrato de qualquer bomba de efluxo, seja ela glicoproteína P ou não. Para isso, assim, a gente precisa fazer, em termos ainda in vitro, é possível a gente chegar a essa resposta por um experimento, que é o experimento feito com as células CACO2, que nós hoje, no momento, estamos implementando isso no laboratório. Tem uma estudante que foi aprovada no mestrado exatamente para fazer isso, tá? Então, em breve, eu acho que nós teremos essa resposta. No contexto, agora, também há uma certa, eu diria, contencioso na literatura, se esse modelo da CACO2 é o melhor modelo para assegurar se, de fato, a substância vai ou não ser bom para substrato da glicoproteína P. Então, talvez trabalhar com as células MDCK, né, com fenótipo MDR, seria importante também. Mas, por hora, isso ainda não foi feito no nosso laboratório e eu agradeço a pergunta. Bom, obrigada, professora Lídia. E ela deseja sucesso na evolução das moléculas. E vamos nos unir para viabilizar a saúde da população. Isso é importante. Agora, outras perguntas aqui, vamos ver. A Wanda Almeida, que tem participado desse evento, e diz que tem prazer em ouvir e aprender, excelente palestra, e ela tem uma curiosidade, na inibição competitiva, a constante de afinidade do substrato importa? E a segunda, 2 pontos no ensaio cinético são suficientes para classificar o tipo de inibição? Então, quando nós... vou começar pela segunda pergunta. E primeiro, Wanda, obrigada pela pergunta. É muito bom saber que Wanda está aqui assistindo, porque é legal, né? Porque a gente acaba aqui indireta. Não é muito bom virtual, porque você percebe que a pessoa está lá, mas você não está vendo-a. Então, não é a mesma coisa. Mas eu fico feliz em ver vários colegas aqui no chat, assim, quando aparecem os nomes conhecidos. Então, obrigada pela pergunta. Quanto a essa segunda questão, na verdade, assim, não seriam 2 pontos, porque seriam 2 situações de concentração do meu inibidor, mas foi variado vários pontos relacionados à concentração do meu, como é que eu falo? Substrato. Então, o que é variado ali, não sei se isso pode não ter ficado claro, Wanda, eu tenho 3 condições, um experimento na ausência do inibidor, ou seja, que é só para você ver o comportamento da enzima na presença do substrato e de concentrações diferentes do substrato. Depois, esse mesmo comportamento em concentrações diferentes do substrato é que eu vou perceber se muda quando eu uso uma concentração do meu inibidor. Tá? Então, o que eu variei ali, e na verdade foram 5 pontos, são as variações em termos de concentração do substrato. Porque, em tese, se eu aumento a concentração do substrato e é um inibidor competitivo, ele vai deslocar o inibidor, e aí eu comprovo que é uma inibição competitiva. E, na prática, no nosso caso, a gente vê essa dupla dependência. Você precisa ter o inibidor ali, você precisa ter o substrato ali, mas, automaticamente, ele não está competindo pelo mesmo sítio de ligação. Daí, a gente observar tanta diferença na afinidade, que é o Km, quanto na velocidade máxima da enzima. Mas eu não sei se eu respondi exato. E quanto à primeira pergunta, o que era mesmo, Beth, por favor? Inibição competitiva, constante de afinidade do substrato importa? Se a constante de afinidade, sim, importa. Importa, porque a constante de afinidade, você, no caso de uma enzima, inclusive, você tira a partir do próprio Km, que é a constante de Michaelis, importa. Tá? Ok. Obrigada, Wanda, pela pergunta e a Lídia pela resposta.
Excelente. Flávio Emery, tá? Parabéns pelo trabalho. Vai saindo da escola de verão para cá, né? Então, ele agradece isso. Outros cumprimentos de Gabriela, de Lilian, de Rafaela, o Flávio mandando abraço a todos, o Danilo. Ele gostaria, além de cumprimentar, ele gostaria de saber se, além de semicavazonas para fazer hibridização, já testaram hidrazonas. Uhum. Ele diz que sei que isso pode ser o know-how, né, do laboratório, sim, mas tive problemas na minha dissertação, tive que mudar para oximas. Uhum. Na verdade, as hidrazonas e também as oximas, Danilo, a gente sempre tem que ter um pouquinho de cuidado com elas em relação à sua estabilidade. A sua estabilidade tanto química, principalmente dependendo do pH, quanto mais ácido o pH, mais instável, né? E embora a estabilidade metabólica em si não seja um problema, a estabilidade química costuma ser, tá? Mas, assim, nós já fizemos sim. Como eu disse, também não disse, nem tenha deixado talvez tão claro, é que esse projeto específico com 1736, ele perdeu um pouco a paternidade e maternidade do laboratório. No momento em que a gente assinou o contrato, né, o acordo de colaboração com a Eurofarma, a gente entende agora que todas as modificações possíveis e imaginadas serão feitas no contexto da própria empresa, em alguns momentos com o nosso suporte, em outros momentos totalmente independente, mas que tudo isso se tornou agora sigiloso. Então, é feito e fica no contexto da empresa até que se decida se realmente as substâncias e tudo que será feito a partir dela vai ser promissor o suficiente para chegar a uma inovação radical, que é o que a gente quer. Né? Então, a resposta é sim, mas eu não posso falar muito. E todo demais em relação às modificações nas partes aromáticas e também no meio está sendo feito no contexto da empresa hoje. Ok, obrigado, Danilo, obrigada, Lídia, pela resposta. A Vera Eifler, eu acho que né? Existem relatos da literatura que uma das grandes dificuldades para o tratamento é o fato de termos diversas espécies diferentes, né? Então, acho que ela pergunta isso, deixa eu ver. Atuando na leishmaniose, o que você acha sobre isso? Assim, no Brasil, Vera, muito obrigada também, fico também feliz de vê-la, que você está aqui, assim, bem-vinda, se você estivesse aqui num laboratório assim, eu chamaria assim, bem-vinda, então bem-vinda virtualmente. Mas, em termos assim, da realidade da América, né, principalmente, especificamente das Américas, mas particularmente me referindo à América do Sul, o Brasil é a vitrine negativa nesse cenário, mas as espécies que circulam aqui e que são responsáveis pela leishmaniose visceral é a Donovania infantum, que aqui no Brasil, inclusive, se chamava de Leishmania chagas. Né? E já no caso especificamente da leishmaniose cutânea, é a leishmaniose amazonense, e também tem alguns casos com brasiliense. Então, não a gente não encontra essas 20 espécies aqui, e isso eu não entendo isso como sendo um grande problema. Para mim, e pelo que eu tenho lido, assim, posso estar equivocada, acho que o grande problema no tratamento da leishmaniose é que é uma doença que já acomete indivíduos eu diria, suprimidos, porque são mal nutridos, né? Então, que o sistema imunológico, vamos dizer, que já está com a sua competência imunológica comprometida, e sem o sistema imunológico funcionando muito bem, nem sempre só o efeito antiparasitário, né? O efeito antiparasitário no sentido de levar à morte do parasita, é suficiente para você lidar com todas as consequências da própria doença. Então, isso é um aspecto. Tanto que existe uma discussão bastante importante, se não seria interessante você conjugar no tratamento um imunoestimulante, né? Eventualmente também um agente anti-inflamatório, porque a doença em si, ela na verdade dispara um quadro inflamatório sistêmico que é importante,
com o antiparasitário. Então, isso são questões que vêm sendo discutidas e que a gente deve acompanhar o desdobramento, mas eu apostaria que sim, se fosse possível associar, seria extremamente benéfico, né? Então, esse é um aspecto. Agora, existem também muitos alvos diferentes que estão sendo buscados, né, no contexto desse desenvolvimento aí de novos antiparasitários, e os proteossomas, que inclusive os próprios pesquisadores do DND estão muito envolvidos com isso, me parece algo assim bastante promissor. Entretanto, eu tenho um certo receio de entender como é que ele vai modular a questão da toxicidade seletiva. Isso é uma preocupação que eu tenho no momento, mas eu volto a dizer assim, eu não acompanho a literatura precisamente relacionada a esse alvo, mas me chama a atenção e acho até que seria uma questão interessante se o Jadel estivesse presente, que ele pudesse comentar conosco como é que, tendo o proteossoma como alvo molecular, a gente pode direcionar a questão da toxicidade seletiva. Obrigada, então, Vera. Obrigada, Lídia. Agora, uma pergunta da Ivone Carvalho, de Ribeirão Preto, da FCF Ribeirão Preto. Ela está perguntando se foi confirmado o mecanismo de ação do LASB 1736 em cisteinil protease de tripanosomatídeo. Não, infelizmente não foi, Ivone, também bem-vinda, obrigada pela pergunta, não foi. Assim, a gente desde o início isso estava nas nossas metas, as próprias reuniões do NCT, nós trouxemos alguns especialistas, o Júlio Urbina, né, que é um parasitólogo muito importante na área de doenças negligenciadas, particularmente causadas por tripanosomatídeos. Ele, inclusive, nos deu uma sugestão de tentar trabalhar com a leishmania marcada, que é a leishmania fluorescente, para entender inicialmente aonde é que estava tendo o acúmulo da nossa substância, né, em qual organela, para a partir dessa organela a gente extrapolar para saber se podia mesmo ser inibidores de proteases, entre elas cistenilprotease. Mas a gente não conseguiu ver isso. Só que, assim, quando nós imaginamos que pudesse ser inibidor de cistenilprotease, isso foi feito com base num trabalho muito antigo do laboratório, na qual a função imina estava ligada diretamente a uma unidade 2-hidroxifenila, que por tautomeria gerava uma ortoquinona, e que aí a gente tinha estabelecido e determinado em sílico que essas ortoquinonas formariam adultos, né, covalente com resíduos de cisteína. Então, daí veio essa hipótese de que poderia ser inibidores de cistenilprotease. Tá? Quando nós pegamos os resultados de toda a série e os compostos que tinham exatamente essa subunidade não eram os mais ativos, nós já ficamos achando que o alvo possivelmente não seria esse. Tá? Não significa dizer que, olhando aquela estrutura, que não tenha nenhum grupo eletrofílico no qual pudesse acontecer essa reação de adição da unidade sulfidrila da cistenilprotease na molécula específica do 1736 ou qualquer um da série. Mas nós fizemos um ensaio, de novo, agora in vitro, com a própria glutationa, porque a glutationa, lembrando, que a glutationa ela tem um resíduo sulfidrila, fizemos com a N-metilcisteína, que é bem menorzinha em termos de tamanho, que tem sulfidrila, e a gente não detectou absolutamente a presença de nenhum adulto de ligação covalente. Mas, se você me perguntar, mas esse dado, ele permite você dizer que não tem efeito? Não, não permite, porque a gente sabe que uma reação que quimicamente não é viável, ela pode se tornar viável por catálise enzimática. Então, não quer dizer muita coisa. Mas o fato é que nós não tínhamos infraestrutura no momento no laboratório para responder essa pergunta, e eu acho que ela vai ser endereçada agora no contexto da empresa. Okay, obrigada, Lídia e Ivone. Agora, a Rafaela. Nós temos também uma pergunta do Lucas ali do lado. Tem a da Rafaela também. Tá? Já vou passar para o outro lado. Muitas perguntas, Lídia. Saber o posicionamento sobre a utilização de nanopartículas para favorecer a biodisponibilidade de compostos que apresentem uma pobre solubilidade em meio aquoso e ou baixa capacidade de permear as membranas celulares. Ela está te cumprimentando pela excelente apresentação e o trabalho.
Obrigada pela pergunta também, mas eu fiquei até intimidada em respondê-la na presença da professora Adriana Polman. A pergunta, a Adriana responderia muito melhor isso. Agora, com certeza, assim, eu, de novo, volto a dizer, eu não sou uma especialista na área de nanotecnologia, nem de nanomedicina, mas eu, como farmacêutica, eu sei que se você faz qualquer nanopartícula, inclusive pela questão relacionada ao tamanho e da exposição, né, de uma maior área de superfície, você tem um incremento da solubilidade. Então, isso Adriana, se eu falar qualquer coisa errada, você corrija, por favor. Não, é baseado em química orgânica e biofarmácia, tudo vai no mesmo sentido. Então, tá bom. Mas a Silvia, né, ainda tem a Silvia, que eu não sei se está aí, a Silvia, se eu errar também, pode ficar à vontade aí para corrigir. Mas, então eu sei que isso sim é possível, existem vários casos e vários exemplos na literatura em que as moléculas são extremamente insolúveis em água e você transforma ou no lipossoma, em qualquer outra nanoformulação, e você consegue aumentar a solubilidade em água e torná-las mais permeáveis. Mas, normalmente, quando a gente está trabalhando no contexto dessa cadeia de inovação em fármacos e medicamentos que eu mostrei para vocês, essa parte mais relacionada à nanotecnologia, a gente até pode discutir se isso é adequado ou não, mas o fato é que a gente só pensa nela lá no final. Já normalmente, quando você está naquela fase ali do desenvolvimento pré-clínico, que você quer prova de conceito, né, de eficácia e de segurança em modelos animais, já prevendo que depois você vai escrever o dossiê para mandar para uma agência regulatória e saber se você vai ter autorização para passar para humanos. Aí, ali, você já faz a farmacocinética numa formulação, você já testa a substância formulada, mas antes isso não é muito pensado por nós, o que pode ser um equívoco. Daí até um bom simpósio, né, da gente discutir isso. Será que a gente precisa seguir o que está na literatura, ou a gente não deveria inovar e pensar essa questão mais relacionada à área da tecnologia farmacêutica de forma mais precoce? Eu até gostaria de colocar uma pergunta em relação a esse contexto também, que não só a questão de aumento da solubilidade aparente, que poderia ser ocasionada por encapsulamento em diferentes nanocarreadores, mas também da questão de permeação. Eu acho que talvez a gente tivesse uma alteração do perfil da permeação e através, né, para que esses fármacos ou drogas ou protótipos ou, né, mas digamos a substância em questão que está sendo estudada poderia ter uma diferença de comportamento em relação a barreiras biológicas, não só de absorção, mas também de permeação e entrada em tecidos, células, etc. Ou até em estruturas no interior das células. Então, minha pergunta seria em relação às vezes, a diferença que se tem de observando o resultado da interação da molécula e alvo, e quando vai para a célula, né? E a gente tem um diferente resultado daquilo que a gente estava esperando. Será que não seria por causa da permeação e que o compartimento onde essa molécula tivesse que ter atingido não foi atingido e aí não interagiu com a enzima? Essa é a explicação, Adriana, obrigada aí pelo complemento da pergunta, assim, muito legal também poder discutir essa possibilidade, mas assim, a resposta para a sua pergunta você mesma acabou dando, isso é fato, quando a gente tem um experimento que funciona muito bem no alvo, e aí quando você extrapola para um modelo que, vamos dizer, que hierarquicamente é um pouquinho mais importante em termos de complexidade biológica, que é fazer na célula, e você não consegue ver o efeito, normalmente isso está relacionado a limitações das propriedades físico-químicas da molécula que não permitem que ela permeie. Né? Então, às vezes, ela não está permeando exatamente porque ela não passa a barreira, mas muitas vezes também porque ela não está nem solúvel. Para permear, você tem que estar minimamente solúvel. Né? E essas questões, essas duas questões, sim, elas são totalmente muito bem resolvidas com com essa tecnologia de nanocápsulas, nanoformulações. Então, isso seria uma coisa bastante interessante para a gente ver. Só volto a dizer, eu lamento muito que a gente não pense isso no início.
que eu acho que essa é a questão. A gente deveria ter, assim, todo o trabalho, principalmente nós na academia, né? Porque o dinheiro é tão curto, todos nós sabemos disso, que, assim, quando se fala numa descoberta de fármaco, você está falando numa atividade que é de 2 bilhões de dólares. Então, nós não vamos ter 2 bilhões de dólares para descobrir um medicamento, né? Um único medicamento. Então, na verdade, para tentar, eventualmente, até reduzir custo e também reduzir o próprio tempo do processo, se a gente fosse mais inteligente, trabalhasse de forma mais harmônica e pudesse pensar em resolver os problemas logo nos primórdios, eu acho que a gente teria grande possibilidade de sucesso, porque nós não somos engessados, como é a indústria farmacêutica, que tem que fazer aquilo passo a passo daquela forma. E aí, só para completar, a professora Sandra Reis, ela chegou a fazer uma nanoformulação do 1736 e ela mesmo comparou a biodisponibilidade da nanoformulação versus o derivado não nanoformulado. E a biodisponibilidade aumentou, dependendo da nanoformulação, em mais de 10 vezes. Então, isso é assim, extremamente importante a gente ver o quanto essa característica ou essa manipulação do ponto de vista farmacotécnico, ela ajuda nas propriedades farmacocinéticas. Sim, e inclusive não só na questão da absorção, né, pela via oral, determinados tipos de nanocarregadores efetivamente têm um aumento significativo, mas também a gente tem um exemplo de que quando a gente está testando in vitro em células, a gente vai ter um fármaco ou a substância em teste em solução, e esse gradiente de concentração no pocinho vai ditar mais ou menos o que vai acontecer em termos de difusão. Perfeito. E quando a gente tem uma substância encapsulada, nanoencapsulada, sim, dependendo da propriedade do nanocarregador, a gente vai ter uma nanoestrutura entrando na célula, a gente tem, às vezes, 10.000 moléculas ao mesmo tempo que entraram. Isso a gente tem um exemplo com doxorubicina, que uma nanocápsula ingressou 10.000 moléculas ao mesmo tempo, porque ela tinha 10.000 moléculas numa cápsula. Então, quando uma cápsula entra... Então, e isso vai acontecendo depois, a degradação da cápsula, a difusão das moléculas de dentro da cápsula, mesmo sem degradar. Então, isso tudo realmente modifica muito, né, o que a gente está acostumado em ver o que seria uma solução, né? Perfeito. Posso completar um pouquinho? Eu queria só lembrar, Lídia, que se você não quer pensar em formulação, lembre-se da latenciação para aumentar a solubilidade. Que você trabalha muito bem nessa área, há anos. Lembre disso. E eu tenho o maior orgulho quando eu dou aula de metabolismo, tem sempre um tópico lá que é sobre profármacos. E quando eu começo profármacos, eu já falo de latenciação e digo, a única especialista, quer dizer, tem os seus descendentes, né? Mas eu gosto de dizer, a única especialista de latenciação no Brasil é a professora Elizabeth Ferreira, né? Então, acho que isso é legal a gente registrar. Obrigada, então, Lídia. Agora tem a pergunta do Lucas, que por acaso é meu aluno, Lucas Adriano do Nascimento. Ele cumprimenta pela excelente palestra e diz que, pergunta, os inibidores acompetitivos se ligam a regiões vizinhas ao sítio de ligação com o substrato enzimático, ou essa ligação pode ser em qualquer outra região alostérica? Lucas, muito obrigada pela pergunta, que também é assim, excelente. Ele pode se ligar em qualquer uma. Daí a nossa necessidade, no contexto do projeto de doutorado da Marina, da gente ter utilizado a técnica do docking molecular cego, e agora esse estudo, inclusive, está sendo refinado por dinâmica molecular, para a gente determinar qual é o local desse sítio alostérico. Porque, embora naquela figurinha bidimensional que eu mostrei ali, esquemática, você estava vendo o exemplo do inibidor, né, acompetitivo, muito perto do sítio ortostérico, isso não necessariamente precisa ser assim. Ele pode interagir em qualquer outro local. Claro que existe, assim, se a dependendo, quando o substrato interage com a enzima, ele promove uma modificação conformacional, e essa modificação conformacional é que expõe sítios alostéricos.
Então, claro que tampouco vai ser muito longe, porque vai depender como eu diria, vai depender do impacto dessas alterações conformacionais na proteína como um todo. Se ela vai conseguir ter reflexo lá no final, se a proteína é muito longa, isso é uma coisa que tem que ser estudada, mas, em tese, em qualquer lugar poderia estar ocorrendo a formação desse sítio alostérico. O mais importante é que o sítio alostérico, no modelo de inibição competitiva, ele não está encontrado na enzima repouso. Ele é gerado a partir das modificações conformacionais que vêm como consequência da interação do substrato com a enzima. Certo. Muito obrigada, então, Lucas e Lídia, pela resposta. Eu acredito que estamos, então... A Sandra diz que está de acordo com a sua resposta. E agora nós podemos, então, acho que encerrar, ou há alguma pergunta adicional? Eu acho que não, então, acredito que possamos encerrar, não é, Adriana? Eu ainda tenho uma qualificação, sou banca de uma qualificação daqui a pouco, então... Ótimo. Vamos encerrar. E agradeço novamente a Lídia pela excelente palestra, pela disponibilidade de sair lá da semana, né? Muito obrigada. Lá da UFRJ e vir aqui nos ajudar nesse evento. Agradeço demais. Você vê que teve muitas perguntas, então a sua palestra inspirou muito as pessoas. Então, a professora Elizabeth é sempre muito gentil, né? Só mencionando que esse mundo virtual nos ajuda a sair do Rio para São Paulo em segundo, para Minas Gerais, para a Alemanha, né? Então, essa é uma grande vantagem que nós estamos descobrindo nessa realidade atual, né? Eu que gostaria de, só para terminar, agradecer a cada uma de vocês, né, Adriana, Elizabeth, e também a cada uma das pessoas que assistiram aí, não só aqueles que assistiram e trouxeram perguntas, comentários e elogios, que, aliás, são muitos também, e assim, eu até acho que nessa fase a gente anda elogiando muito, isso é outra realidade que eu não aprendi ainda a fazer, porque eu não sou uma pessoa muito de mídias sociais, mas eu vejo que, às vezes, nem que terminou uma conferência já tem um elogio, eu tenho percebido que isso tem um modus operandi, né? E eu estou me acostumando a ele, mas eu agradeço a todos que assistiram, muito obrigada. Também agradeço, só um instantinho, agradecer os participantes, né? Porque ficaram até meio-dia e quase meio-dia e meia, e o interesse. Desculpa, Adriana, passo para você agora. Não, tranquilo. Eu só queria fazer a chamada para amanhã às 10 horas, não esqueçam, amanhã nós temos encontro às 10 horas. Divulguem para todo mundo, porque é aberto ao público, e vamos ter também, né, um grande encerramento amanhã, com 3 palestrantes, e certamente todos vocês vão estar lá conosco. Muito obrigada. Tchau para todos. Obrigada, Lídia. Obrigada, Elizabeth. Tchau, Lídia. Lembrança para o Eliezer e outros. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau para todos. Agradeço a participação de todos.